Olá, tudo bem? Essa semana um amigo meu me escreveu no Zap e me perguntou sobre o Salmo 91. Todo mundo, principalmente quem frequenta igrejas, os cristãos conhecem o Salmo 91 até pela linguagem extremamente protetiva que ele evoca, né? Depois eu vou ler aqui para vocês. Mas esse meu amigo, ele me escreveu e perguntou assim, cara, como é que a gente lida com aquilo que está escrito no Salmo 91? É daquele jeito mesmo que está escrito lá? Porque, por exemplo, no Salmo 91 está escrito assim, né? No verso 7, está escrito assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Diz também que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que eles te segurem, porque se você tropeçar, você não cair. Então, como que a gente vai lidar com esse texto? Então, há algumas informações importantes que a gente precisa ter inicialmente. A primeira delas é a seguinte: o que é o livro de Salmos? O livro de Salmos é um livro de cânticos. Então, os escritos de Salmos, na verdade, do livro de Salmos, são poemas, são canções. Então, é evidente que, se são poemas, né, há uma coisa que a gente chama de liberdade poética na hora de escrever, né? Certamente haverá o uso de hipérboles, haverá o uso de linguagem figurativa. Por quê? Porque é um poema, não é um tratado teológico. A gente tem que tomar muito cuidado quando lê o livro de Salmos para não ficar cair na tentação de ficar fazendo teologia em cima do livro de Salmos, né? Quando a gente fala de linguagem poética, por exemplo, me lembra a Cássia Eller, quando ela canta lá aquela canção que ela diz: quando chegar o segundo sol para realinhar a órbita dos planetas. Ninguém, ao ouvir essa canção, realmente acredita que vai chegar, né, um novo sol, um segundo sol, quando o segundo sol chegar para realinhar a órbita dos planetas. É evidente que não. É evidente que quando você lê uma poesia que diz assim: e o sol beijou a terra com a sua luz, você não vai pensar de forma literal, você pensa isso de forma poética. Então, a primeira coisa que você sempre tem que se lembrar, quando você, porventura, fizer uma leitura do livro de Salmos, é que Salmos não é um livro para ser entendido de maneira literal. Por quê? Porque ele é poético. Porque ele tem a mesma, quando se escreve um salmo, você tem a mesma liberdade que tem quando alguém escreve uma canção, como eu disse agora, como a poesia da música da Cássia Eller e de tantas outras que eu poderia citar aqui, né? Então, a primeira coisa é essa. Então, eu vou fazer uma leitura, você vai me acompanhar e eu vou explicando, tá? Porque a pergunta que fica pra gente é a seguinte: seria o Salmo 91 um antídoto contra os problemas da vida? Seria o Salmo 91 um seguro contra os problemas da vida? E eu vou te mostrar que não é bem assim, tá bom? Então me acompanhe aqui. Eu vou ler, a versão que eu vou ler aqui é a Nova Versão Internacional, tá? Que diz assim, vou lendo e vou explicando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Então ele está dizendo o seguinte, ó, aquele que mora, que se abriga no eterno, aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer o seguinte: o que ele pode dizer? Ele pode dizer assim: Deus, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então a primeira coisa que você vai notar aí,
o salmista está dizendo aqui, ó, que eu e você, nós podemos dizer, né, que Deus é o nosso refúgio. Quem é que precisa de refúgio? Quem está bem bom, precisa de refúgio um cara que está tomando uma Coca-Cola gelada na beira da piscina num dia calorento? Não, esse cara não precisa de refúgio. Quem é que precisa de refúgio? Quem está numa guerra, quem está sendo perseguido, quem está com problemas. Então eu posso dizer que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. O que é a fortaleza? Um lugar onde nós nos abrigamos. Fortaleza é a necessidade daquele que está se sentindo atacado. Então, por aqui, só por esse versículo inicial, a gente já percebe que a ideia do Salmo é outra, que não é ser um seguro absoluto contra todo tipo de problema que a gente vai enfrentar na vida. Aí, ele vai continuar dizendo assim, ele o livrará você, né? Ele, o Todo-Poderoso, livrará você do laço do caçador, ou seja, das armadilhas do caçador, das armadilhas da vida, das armadilhas daqueles que te perseguem. E te livrará também do veneno mortal. Verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele, de Deus, será o seu escudo protetor. Então, vamos lá, de novo. Será o Salmo 91 um antídoto contra todos os problemas da vida? Então, vamos lá para pensar. Olha, ele o livrará do quê? Do laço do passarinheiro, das armadilhas do caçador, daquele que quer te aprisionar. Mas entenda, há quem queira te aprisionar, há quem monte armadilhas para você. O texto diz é que Deus pode nos livrar dessas armadilhas, que ele pode nos livrar do veneno mortal, que ele nos cobrirá com as suas asas para nos proteger, né? Mas vamos pensando aqui comigo. Olha lá, ó, verso 5. Eu não terei de temer o pavor da noite. Então vamos lá, o pavor da noite vai existir. Qual é a diferença? Eu só não vou ter medo. Por quê? Porque eu confio no eterno, eu confio em Deus. Então eu vou enfrentar o pavor da noite, o pavor da escuridão. Só que eu vou enfrentar sem medo. É isso que o texto está dizendo. Que eu não vou ter medo nem do pavor da noite e que eu também não vou ter medo da flecha que voa de dia, né? Se alguém disparar contra mim, né? Existe a possibilidade de alguém disparar contra mim uma flecha, né? E aqui, lógico, uma linguagem simbólica de problemas, de pessoas que queiram causar problemas, que queiram atingir você de alguma maneira, diz, olha, eu não vou ter medo. Eu não vou deixar de viver porque os problemas existem. Eu não vou deixar de viver porque talvez eu tenha de enfrentar o pavor da noite. Eu não vou deixar de viver porque eu talvez tenha de enfrentar, né, as setas, as flechas inflamadas dos meus inimigos. Eu não vou deixar de viver, né, porque, como diz o verso 6, não temerei nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Então eu não vou deixar de viver, eu não vou me acovardar, eu não vou ficar escondido dentro de casa, porque a vida tem problemas que precisam ser enfrentados. Então esse salmo, ele não é um seguro contra os problemas da vida. Esse salmo, ele não é uma garantia de que eu não vou enfrentar problemas. O tempo todo o salmo está dizendo o seguinte, que na possibilidade, e isso é real, né? Na possibilidade de real de viver problemas na minha vida, eu posso confiar que vou superá-los. Eu posso viver com a confiança de que eu vou sair vencedor
desses problemas e dessas dificuldades. A garantia aqui é de que eu não vou ser derrotado por esses problemas. Chega no famoso verso 7. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente, verso 8, olhará e verá o castigo dos ímpios. Então ele está fazendo um comparativo aqui. O justo, quem é o justo? O justo aqui, segundo o próprio Salmo diz, é aquele que confia no Eterno, é aquele que confia em Deus, é aquele que está alinhado com os valores que o coração de Deus abriga. Que valores são esses? Então o justo aqui é a pessoa que luta pela justiça, é a pessoa que não quer o mal do próximo, é a pessoa de pensamento construtivo, é a pessoa que vive uma vida respeitando a si mesmo e ao próximo. Então, o justo não é uma figura exclusivamente religiosa, porque o ter religião não garante uma pessoa justa, né? A pessoa ter uma religião não garante que ela seja uma pessoa íntegra. Aliás, dentro do cenário religioso, nós temos tido, principalmente nesses últimos meses agora, né, muitos escândalos envolvendo pastores, pastoras, bispos, enfim. Então, o texto não está falando de uma religiosidade, ele está falando do quê? De que aquele que tem fé em Deus e daquele que abriga no coração o desejo por tudo aquilo que é justo, correto e direito, pode confiar que mesmo que as lutas venham, não ficará derrotado, não será finalizado. É isso que diz o verso 7, né? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido e ferido de morte e será derrotado no campo de batalha. Porque senão a gente vai ter que entender que esse salmo está dizendo que a gente não vai morrer nunca, né? Nunca vou morrer de acidente, só vou morrer de causas naturais. E crentes morrem, né? Em acidentes de carro, em acidentes de avião. Então como é que fica esse salmo? Então aí a gente tem que parar para pensar, né? Será que o salmo tá dizendo uma mentira? E é óbvio, eu não acho que ele está dizendo uma mentira. Então, se ele não está dizendo uma mentira, como que eu posso interpretar isso aqui de forma realista? Como é que eu posso interpretar isso aqui de forma que eu possa viver? Então, ele está dizendo o seguinte, né? Que você vai enfrentar lutas e você vai enfrentar dificuldades na sua vida, mas você não vai ser o perdedor, você não vai ser o derrotado. Deus sempre vai ajudar você a ter o insight necessário, a visão necessária, o discernimento necessário, a perspectiva necessária para se sair vencedor, para sair de lá em situação de vitória. Eu posso dizer para vocês o seguinte, vou falar um pouco da experiência da fé, né? Eu estou na fé já há muitos anos mesmo. E eu posso dizer para vocês que eu já vivi situações onde algo que eu, num primeiro momento, entendi como uma derrota, por exemplo, perder um emprego, né? Uma vez eu perdi um emprego que era um emprego onde eu ganhava muito bem, era uma situação bastante confortável para mim, e de repente, por uma diferença lá com o sócio da empresa, eu perdi aquele emprego, né? E num primeiro momento, como qualquer pessoa, eu pensei, é o fim. Onde que eu vou arrumar um outro emprego como esse? E na verdade, foi o começo, aquele perder o emprego ali, foi o começo de uma jornada, assim, mas muito melhor e muito superior àquilo que eu havia perdido. Mas vejam, gente, como ser humano normal, é óbvio que a hora que eu perdi aquele emprego, eu me apavorei, fiquei preocupado, falei, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida?
E o que eu fiz? Eu fiz o que eu podia fazer. Eu orei a Deus e disse: Deus, me ajuda, abre portas, veja como, olha para a minha vida e vê como que o Senhor pode me ajudar num momento como esse. E realmente, por conta de um telefonema, não vou contar a história toda, uma pessoa me fez uma indicação, e essa indicação que a pessoa fez por um bom serviço que eu tinha prestado anteriormente, me abriu inúmeras portas. E eu saí de empregado para dono de uma empresa. Ou seja, eu perdi o emprego, achei que eu estava na roça com aquilo, falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? E na verdade aquilo foi o momento decisivo onde eu saí da condição de empregado para a condição de dono de uma empresa. Então veja, é isso que o Salmo está falando. Eu vou enfrentar problemas, mas eu não vou sair derrotado. Eu não vou ser finalizado pelo problema. Eu não vou ser nocauteado pelo problema. É isso que o Salmo está dizendo. Aí o verso 9 vai dizer assim, ó: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Vamos entender isso aqui. Nenhum mal o atingirá. Nada que é maligno o atingirá. Pode ser que coisas ruins atinjam você, mas você não será derrotado. Você não ficará abatido porque coisas ruins te atingiram. Então, o que ele garante aqui é que nada de maligno, não de ruim, as coisas ruins podem acontecer, mas nada de mal, de maligno me atingirá. Deus não vai permitir que o maligno me atinja. Aí o verso 11, que diz: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Olha lá, a proteção na caminhada. No verso 12, para que os anjos com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Gente, pessoas de fé não tropeçam, não passam por problemas. A própria Bíblia não vai dizer que 7 vezes o justo cairá e 7 vezes o Senhor o levantará? Então a gente tem que entender a Bíblia no todo, No todo. A gente vai lembrar, por exemplo, que naquela ocasião em que Jesus vai jejuar no deserto, o diabo vai dizer para ele: por que você não se atira aqui do alto da torre? Porque lá no Salmo 91 está escrito que dará ordem aos anjos e eles segurarão você. E qual que é a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então a Bíblia precisa ser entendida no contexto, como que o próprio Senhor Jesus interpretou o Salmo 91. Ele pulou do alto da torre para os anjos irem voando lá segurar ele, para ele não se esborrachar no chão? Não. Ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia não é um livro de doido, Fala assim, as coisas que estão escritas, é tudo ficção. Não, gente. Há um contexto, há uma maneira de entender, Só se a pessoa tiver muita má vontade para ela mesma não querer pesquisar e não querer entender. Todo mundo que pesquisa com profundidade, que estuda com profundidade, evidentemente faz uma interpretação mais, vamos dizer, racional do texto bíblico, Senão a gente vai pegar qualquer coisa que está escrita na Bíblia e interpretar literalmente e vai dar uma bagunça total, Então ele vai dizer, olha, aos seus anjos ele dará ordem, para quê? Para que te acompanhem, para que te protejam em todos os seus caminhos. Quantas vezes eu posso dizer que na minha vida eu entrei por caminhos e que eu num primeiro momento achava bom, mas na hora que eu comecei a olhar com cuidado, eu falei, olha, tem um perigo ali, tem um perigo aqui, e eu acredito que era Deus me dando o discernimento de que havia perigo, de que havia coisa errada e que eu tinha que sair fora. Então, a gente vive, quando a gente crê em Deus, a gente vive nessa confiança de que a gente pode ir para a vida, a gente pode ir
viver a vida que a gente acredita. Mas tem que estar sempre com o ouvido aberto, porque há momentos em que Deus vai dizer, olha, isso aí não está me parecendo bom. Olha, sai fora, porque é fria. E a gente tem que aprender a ouvir essa voz que nos orienta, essa voz que nos dá discernimento, que nos dá sabedoria. Essa semana eu li a notícia de 2 meninas que despencaram de 30 metros de altura porque foram te fazer selfie numa cachoeira. Aí que eu falo, né, que é a questão do aprendizado. Quando eu era garoto, a primeira vez que eu fui numa cachoeira, eu não estava a 30 metros de altura, eu estava no chão ali da cachoeira, e rapidamente eu aprendi que pedras em cachoeiras são extremamente escorregadias. Por quê? Porque eu escorreguei numa e caí sentado. E aquilo me serviu de lição. Então, se no chão, né, se na altura do chão eu posso escorregar e cair sentado, o que pode acontecer se eu estiver a 30 metros de altura? Eu posso cair também e vai ser um desastre, né? Infelizmente, as 2 meninas que caíram morreram, mas elas colocaram a vida em risco ali naquela situação. Uma delas escorregou, a outra tentou segurar e foi uma tragédia, né? Então, eu acredito muito nisso, que Deus nos dá uma luz, um discernimento que é para a gente entender como viver a vida de uma maneira melhor. Eu não trocaria a visão de vida que eu tenho hoje pela de ninguém, em momento nenhum, lugar nenhum, porque eu acredito que Deus me dá todos os dias uma perspectiva de vida que é muito saudável, que é muito boa, que é muito apropriada, que é muito equilibrada e que tem me protegido e me livrado de inúmeros maus que eu poderia experimentar ou viver na minha vida, né? De momentos ruins, de situações difíceis, das quais eu não tenho, as quais eu não tenho que viver. Por quê? Porque eu tenho um discernimento, porque eu tenho uma sabedoria. E eu acredito que é isso que a canção do Salmo 91 está dizendo. Olha, fica tranquilo, enquanto você estiver vivendo a sua vida, né, os anjos do Senhor, o que ele quer dizer com anjos, né? Eu penso em anjos, eu penso naquela voz que fala na tua cabeça, né? Quando o Espírito Santo fala ali para você, olha, cuidado, atenção, olha o que você está pensando, olha o que você está fazendo, olha a decisão que você vai tomar. Gente, quanta dor de cabeça eu já evitei na minha vida por ouvir essa voz que fala ao meu coração, que fala à minha mente e que me ajuda a olhar para as coisas com mais sabedoria, com mais discernimento. E o Salmo continua, né? Lá no verso 13, que você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente e nada vai te acontecer. Vocês acham que alguém vai sair por aí pisando em cobra para ver se o Salmo 91 é verdade ou não? Porque não é essa a ideia. Pisar leões, pisar cobras, uma linguagem figurativa de quando uma situação for, né, se apresentar difícil, pode ir enfrentar porque você vai superar. Vá lá, você vai superar, você vai conseguir vencer aquele obstáculo. Por quê? Porque Ele, o Eterno, me ama. Né? Não, perdão. Porque Ele me ama, ou seja, porque eu amo ao Eterno, o Eterno vai cuidar de mim, Ele vai me resgatar, o Todo-Poderoso vai me proteger. Por quê? Porque eu conheço o nome do Todo-Poderoso. E mais do que isso, porque eu respeito o nome do Todo-Poderoso. Diz o texto ainda no verso 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Olha lá de novo. Na adversidade, verso 15. Na adversidade estarei com eles. Então você acha mesmo que o Salmo 91 está dizendo que você não vai passar por adversidades? Não. Aqui o texto está dizendo que Deus está dizendo para a gente assim, ó, na adversidade eu estarei com você. Quando você passar por um momento difícil, tenha confiança, tenha fé, tenha tranquilidade, você vai superar, você vai vencer. Mas a vida é a vida, gente, né? É evidente que não é um salmo que diz que eu vou ser eterno, que eu nunca vou morrer, porque Deus vai me livrar de todos os problemas e de todas as doenças. Então, se eu não vou morrer
por uma flecha, se eu não vou morrer numa guerra, se eu não vou morrer porque eu tropecei, caí, bati a cabeça, se eu não vou morrer de uma doença, então eu vou morrer do quê, né? Então não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo é uma linda canção, né, dizendo que, olha, a vida é cheia de lutas, a vida é cheia de problemas. Mas se você acredita em Deus, viva com coragem, viva com firmeza, viva com tranquilidade, confia nele, porque ele vai dar à sua vida o destino que ele entender que é o melhor para você. E essa é uma coisa que eu não tenho dúvida. Eu descanso o meu coração todo dia na certeza de que o destino que Deus tem para mim é o melhor que ele poderia imaginar. Eu nunca penso que Deus vai me dar o pior. Eu nunca penso que Deus vai me dar uma migalha. Eu sempre creio, né? Eu sempre tenho no meu coração essa certeza de que Deus tem para mim o melhor. Mesmo que num primeiro momento eu possa não entender, que nem quando eu contei para vocês que eu perdi aquele emprego lá, um emprego tão bom, e que eu achei que era o fim. Eu falei, o que eu vou fazer da vida agora? E Deus tinha algo melhor para mim. E minha vida inteira foi assim. Minha vida inteira. Em vários momentos porque não foi um momento só, em vários momentos que eu achei que era o fim, todas as vezes eu me deparei com um novo começo, com um começo diferente, com um começo melhor, com a possibilidade de viver uma vida que no fundo eu esperava poder viver. Então, é uma vida com simplicidade que a gente vive na confiança de Deus. Se alguém me perguntar assim, mas em termos de posses e financeira, a vida já andou para trás? Já andou para trás. Então, quando ela andava para frente, eu estava feliz e confiando em Deus. Quando ela andou para trás, eu continuei feliz e confiando em Deus e tudo voltou ao normal. E as coisas, eu não fui vencido pelos problemas. E é isso que você deve entender dessa canção, que é o Salmo 91. O que você deve entender é isso. Enfrente a vida com coragem. Abra espaço no seu coração para ouvir o conselho do Todo-Poderoso, porque no conselho do Todo-Poderoso é que essas coisas vão acontecer. Quando o Todo-Poderoso, quando Deus Eterno nos aconselha, ele nos livra do laço do passarinheiro, ele nos livra da seta, ele nos livra da morte, nos livra de tudo aquilo que possa ser maligno, que possa ser mal para a nossa vida. É essa promessa que você tem. Então confie nisso, tá bom? Eu vou encerrar, essa mensagem está sendo gravada para a minha comunidade, que nós estamos ainda em distanciamento social, não estamos tendo os nossos cultos, se bem que já estamos nos organizando para retomar, então acredito que em breve retomaremos os nossos cultos. Então, como essa mensagem é uma mensagem para a minha comunidade, eu quero terminar, como eu sempre faço lá na igreja, com uma oração e uma bênção para toda a minha comunidade e para todos que estão assistindo esse vídeo também, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela ternura da Tua Palavra. Tua Palavra, ela vem em momentos da nossa vida para nos consolar, para nos abrigar no Teu refúgio, para nos fazer um carinho na alma, no coração, porque às vezes nos deparamos com momentos difíceis e ao fazer a leitura do Salmo 91, às vezes a gente pode correr no erro de fazer uma interpretação que não tem nada a ver. E é bom saber que o que esse Salmo verdadeiramente diz é que o Senhor, que aqueles que confiam no Senhor, terão o Senhor ao lado deles. Que os que confiam no Senhor enfrentarão adversidades, mas não serão vencidos pelas adversidades e pelas lutas. E nós somos gratos ao Senhor porque nós entendemos que isso é amor do Senhor para com a nossa vida. Então, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa palavra de amor, por essa palavra de carinho, por essa palavra de cuidado, por esse tanto de zelo pela nossa vida que essa canção revela a nós. E o que nós queremos é realmente viver assim, enfrentar tudo que tivermos que enfrentar com coragem e com a confiança de que o Senhor estará ao nosso lado
em todos os momentos que nós precisarmos do teu socorro. Então, muito obrigado. Pedimos que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana, pedimos que o Senhor nos livre do maligno, que o Senhor nos proteja, como nos ensina o Salmo 91, nos livrando de todo o perigo, de todo o mal, nos ajudando a superar as adversidades. Guarda-nos, ó Deus, dos homens maus, dos perigos desta vida. Conduz-nos, ó Deus, de forma que possamos viver uma vida serena, uma vida tranquila, uma vida de confiança e de graça, mesmo em meio às lutas da vida. Quero pedir que o Senhor abençoe cada família da nossa comunidade, cada membro da nossa igreja. Temos tido saudade uns dos outros. Peço que o Senhor abençoe cada família representada nos membros da nossa igreja. Quero que o Senhor abençoe de maneira especial todos que pararam para assistir esse vídeo até o final, que o Senhor sabe o que os trouxe até essa mensagem, o que eles queriam saber, e que o Senhor possa abençoá-los, primeiro trazendo resposta para as inquietações do coração deles, e segundo, fazendo com que eles sintam o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho, a tua proteção, e que eles também possam ter o desejo de descansar à sombra do Todo-Poderoso, que possam fazer do Senhor o refúgio da vida deles. Então, nós te agradecemos por todas as bênçãos, por todas as dádivas, por tudo que o Senhor nos tem dado, em nome de Cristo Jesus. E agradecemos em nome do teu Filho, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que descansam à tua sombra, que fazem do Senhor o seu refúgio. Nós os abençoamos, agora e para todos sempre. Amém. Obrigado, gente. Valeu aí da companhia. Nesse canal aqui tem outros vídeos com mensagens. Quem quiser ouvir outras mensagens, fique à vontade. Também é livre para compartilhar. E a gente se fala aí em breve, tá bom? Um grande abraço a todos.